Oi, infinitas! Eu tô muito empolgada de fazer esse vídeo, porque eu consegui compilar anos de conhecimento. Eu estudo mentalidade há mais de 15 anos, não só estudo, né? Experiências, vivências, aprendizados. Eu compilei todo o meu conhecimento em uma linha de raciocínio. É claro que eu não vou conseguir passar tudo nesse vídeo, mas esse é um começo onde eu vou começar a ligar os pontos e vocês vão entender. Então, assim, para quem não me conhece, prazer, me chamo Ellen Átala. Sou terapeuta e mentora especializada em neurociência e consciência da criação. Fiquei alguns anos sem trazer vídeos para o YouTube. Eu tive um canal em 2021, então eu estou voltando ainda recentemente. Então, com o tempo, eu vou melhorando os vídeos, os formatos. Vocês comentem aí como que vocês acharam, porque eu vou melhorando para o que for melhor para o meu público e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então vamos lá para o que mais importa. Eu fiz algumas anotações aqui na lousa, já eu vou trazer um pouquinho mais para cá para vocês verem melhor. E eu peço que vocês prestem atenção na minha explicação e como eu vou ligando os pontos. Porque se você parar para ler e tentar, ué, mas por que isso aqui tá aqui? Então presta atenção na minha explicação, porque vocês vão entender ao decorrer desse vídeo ou dessa aula. Porque tá babado, gente? Antes de começar, eu peço que você se inscreva nesse canal, dá uma curtida se você gostar e principalmente comenta, para eu saber se foi útil isso me motivar e eu trazer mais assuntos sobre isso, aprofundar mais temas. Então vamos lá, vou só ajustar aqui a câmera. O que eu vou falar hoje com vocês? Eu vou falar como a nossa mente funciona e como o mundo funciona e como que isso se conecta, porque se a nossa mente cria a nossa realidade, existe alguma interconexão aí. Então é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, e vocês vão entender por que muitas vezes vocês não conseguem mudar um comportamento, não conseguem mudar de vida, começa algo e para, não tem os resultados que deseja, eu já tentei manifestar, eu já fiz a afirmação, eu já tentei isso da lei da atração, e não dá certo, e não... Então, assim, nesse vídeo vocês vão entender o porquê, porque o negócio é muito mais embaixo. A afirmação pode ter benefício sim, mas se for junto com uma outra estrutura, só a afirmação por si só não adianta. Então, independente se você já viu vídeo sobre esses assuntos, fica aqui porque eu tenho certeza que você vai ver alguma coisa, você vai ligar os pontos de alguma forma que você não tinha feito antes. Para começar, eu vou fazer uma explicação breve de como funciona a nossa mente. A nossa mente, ela é dividida em duas mentes. Então, a gente tem a nossa mente consciente, e tem a nossa mente subconsciente. Se eu fosse fazer a divisão certa, a consciente teria que ser só um pedacinho e a maioria aqui é a mente subconsciente. Por quê? A mente consciente é a mente que é responsável pelos nossos pensamentos, decisões, metas, é a nossa mente racional. É a mente que a gente está usando agora, é a mente que eu estou usando agora para fazer esse vídeo, é a mente que está me escutando. Essa mente se localiza principalmente no córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro. Só que essa mente é responsável só por 5% da sua realidade, 5% do que você cria, 5% da influência sobre os seus comportamentos. Por isso que as pessoas não mudam. Por isso que só entender sobre afirmação é como se você estivesse lutando uma batalha de 95% contra 5%. E é aqui que entra a nossa mente subconsciente. Então, a nossa mente subconsciente, ela é responsável por aproximadamente 95% da nossa realidade. Então, ela é responsável pelos nossos sentimentos, crenças, é aonde ficam armazenadas as nossas memórias, os nossos traumas, e também você pode associar com a mente emocional, porque é na mente subconsciente que a gente sente, processa as emoções. Então a mente subconsciente não tem só uma área no cérebro, mas a principal área é o sistema límbico, hipocampo, amígdala, que são as partes que são responsáveis ali, o que a gente sente, como a gente processa e como isso influencia na forma que a gente interpreta o mundo. Porque isso aqui, gente, ó, mente subconsciente, é através dessa lente que a gente interpreta o mundo. Não é a partir daqui. Então, tudo que você conhece do seu mundo é baseado em toda essa programação que está na sua mente subconsciente. E como diz o nome, subconsciente, que é a mesma coisa que inconsciente, só muda os termos. Então, é algo que você não tem consciência. Por isso você não entende, porque você não consegue mudar, ou porque algo não está acontecendo da forma que você gostaria, ou se você está repetindo um padrão que você não gostaria. Porque o motivo está aqui, ó, na mente subconsciente. Deixa eu pegar uma caneta para ir fazendo... E eu uso preto e agora eu uso azul, preto ou verde. Deixa eu ver que vai ficar mais bonito. A mente subconsciente é onde ficam as nossas feridas emocionais.
O que são as nossas feridas emocionais? São as dores não processadas, principalmente da nossa infância. Então, a nossa mente, ela é formada principalmente do 0 aos 7 anos. Então, tudo que você vive hoje é basicamente uma repetição e uma programação da sua infância. Eu costumo falar que nós somos adultos tentando se curar das feridas da infância. Mesmo que você tenha tido pais ótimos, presentes, existem feridas emocionais. E se você teve na geração antes de 2000 pais que não te geraram tantas feridas, você tá de parabéns, isso é algo muito bom, porque a maioria é ao contrário, existe muito abandono, negligência, falta de atenção, rejeição, é pai que abandona, é mãe que não sei o quê, é que trabalha muito, é que, assim, são diversas situações que muitas pessoas passaram e não entendem por que hoje estão repetindo certos padrões. Porque tá tudo conectado com as nossas feridas emocionais. Então, futuramente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre feridas emocionais, mas é importante entender que, do 0 a 7 anos, a programação principal do nosso cérebro está acontecendo através do quê? Das experiências que a gente vive, do que a gente escuta, do que a gente enxerga. Vocês podem ver, se vocês tiverem filho, vocês com certeza percebem como a criança imita tudo. Como ela tá tentando associar situações. Ah, se eu falar isso, a mamãe faz isso. Se eu fizer isso, acontece isso. Então, a nossa mente, ela vai aprendendo por associações e a gente começa a interpretar o mundo de uma forma, vamos dizer, distorcida. Porque na infância, o nosso sistema límbico não está totalmente formado e a gente não tem uma capacidade de processar, de compreender as nossas emoções. A gente ainda está aprendendo a viver, a gente ainda está usando a imaginação. Por isso que eu falei que mesmo que você seja uma pessoa que teve uma criação maravilhosa com seus pais, você tem feridas emocionais. Não porque talvez eles fizeram algo muito ruim com você, mas porque você, criança, não tinha inteligência emocional para processar aquilo. Então, às vezes, uma pequena coisa para a criança é desse tamanho. São simples situações como um pai que tá junto com o filho no mesmo sofá, só que tá mexendo no celular e o filho chama e não dá atenção. É algo bobo que a gente pensa, eu estou trabalhando, eu estou dando o melhor para o meu filho, mas a criança ela vai interpretar isso como uma rejeição, como eu não sou importante, meu pai não liga para mim, eu não sou tão legal assim. A criança começa a se culpar. Será que o problema sou eu? Será que eu não sou legal o suficiente? Será que ele não me ama? Por que ele não me ama? Então, esses pensamentos são inconscientes. A criança também não tem a mente consciente formada ali para conseguir nem verbalizar isso. Então, é muito importante ter tudo isso hoje na sociedade, essa evolução que a gente está tendo de mentalidade e tudo, porque a próxima geração já tá vindo diferente. Existe a parte boa, a parte ruim, né? A questão do celular, da tecnologia também está sendo algo bem negativo na criação das crianças e adolescentes, mas, por outro lado, a gente está tendo pais muito mais conscientes. Então, isso também vai ter um impacto muito forte na infância e na nossa próxima geração. Então, o que é importante você entender é que na sua mente subconsciente estão as suas feridas emocionais. Só que nessa mente, além do sistema límbico, a gente tem um sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso autônomo. Aqui que vem o babado. Sistema nervoso. O nosso subconsciente é basicamente o nosso sistema nervoso autônomo, se comunica com todo o nosso corpo. Esse sistema é responsável por basicamente tudo que se tornou automático no nosso corpo. Das nossas ações, comportamentos, hábitos, coordenação motora, tanto quanto as emoções que se tornaram automáticas ali na nossa infância e ficam rodando até a nossa vida adulta. Por isso que a gente hoje é basicamente uma junção do que a gente viveu com o que a gente está experienciando na vida hoje. E o que a gente viveu no passado faz com que a gente interprete de uma forma completamente diferente a realidade de hoje. O que eu quero que vocês entendam aqui, o nosso sistema nervoso tem uma estratégia de sobrevivência. Isso também na ciência é chamado de modo luta ou fuga. Esse sistema, ele é responsável pela nossa sobrevivência. Então, sobrevivência, como que a gente sobrevive? Se mantendo seguro, se protegendo. Então, esse sistema, ele é responsável pela nossa segurança. Então, ele nos protege de todas as situações que o nosso corpo se sente ameaçado. Só que há milênios atrás, esse mecanismo era muito mais útil, porque as pessoas naquela época tinham que se defender de animais,
se defender de ambiente, se defender de estruturas frágeis. E um exemplo que, se você já ouviu sobre o modo luta-fuga, com certeza você já viu, que é basicamente o sistema que, imagina que do nada você está num lugar e aparece um leão na sua frente. Automaticamente, em questão de milésimos de segundo, o seu sistema nervoso vai ter uma reação, e essa reação vai ser lutar ou fugir. Então vai depender muito da criação. Você vai ter alguma reação, porque esse é um instinto de sobrevivência. É uma estratégia de sobrevivência. Só que o que isso influencia na nossa realidade hoje? Então esse sistema, ele não é só útil para, se você está andando na rua, você se sente ameaçado, uma pessoa que está te assustando, você começa a desconfiar e começa a andar mais rápido, ou liga para alguém, ou entra em algum lugar. Não, isso também. Mas o principal que o nosso sistema faz, ele cria uma barreira de proteção para fazer com que a gente não sinta as mesmas dores emocionais. Porque essas dores emocionais, elas são equivalentes, na infância principalmente, à dor física. É a mesma região do cérebro. A mesma região do cérebro que processa a dor física, processa a dor emocional. Então é como se não existisse diferença de sofrimento físico e emocional para o nosso sistema nervoso. Então eu coloquei aqui, essa parte, ela é o que? São os nossos desejos. É o que você conscientemente sabe que quer. Ah, eu quero um carro, eu quero ser rica, eu quero ser feliz, quero um namorado desse jeito, eu quero casar, quero ter filho, eu desejo isso. Ou se você já começou a fazer um trabalho até de afirmação, você começa a afirmar coisas positivas sobre você. Eu sou produtiva, eu sou bem-sucedida, eu sou próspera, eu sou saudável. Isso aqui é muito legal, só que o que acontece, o que faz isso aqui existir, ter esse raciocínio para desejar isso? A nossa mente consciente. Então, a nossa mente consciente é a nossa mente racional, que ela é responsável pelas nossas decisões, metas, pensamentos. Então, eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu desejo que as pessoas vejam esse vídeo, curtam, comentem, mas isso é a minha mente consciente que quer, não é a minha mente subconsciente, porque o que a mente subconsciente quer? Gente, eu tô tentando com a mão esquerda, porque eu não quero ir pro outro lado, porque eu não gosto do meu outro ângulo, enfim. Nossa, mas coordenação péssima, e eu não sei se entrar aqui na frente, eu vou ver. Ai, enfim, e o que a nossa mente subconsciente quer, que é o nosso sistema nervoso? Proteção. É a única coisa que ele quer. Ele não quer riqueza, ele não quer prosperidade, ele não quer saúde, ele não tem uma consciência para querer nada. Ele simplesmente funciona da forma que é. Então, o que ele quer é nos proteger. Então, quando você fala isso aqui, independente, a sua mente subconsciente vai rejeitar essas ideias. Porque o que está na sua mente subconsciente é o oposto. Todas as feridas emocionais que estão ligadas à rejeição, abandono, traição, humilhação, e essas feridas transformam as nossas crenças. Então, o que foi gravado na sua mente, que são as suas crenças, é totalmente o oposto disso aqui. Então, assim, não dá pra eu falar de tudo nessa aula, já tô até estendendo demais. E uma coisa que eu quis vir pro YouTube é porque eu gosto de falar e transbordar. No Instagram dá, né? 2 minutos. Enfim. Mas eu não tenho nem noção do tempo que tá passando ali, mas é isso. Então, assim, depois eu vou aprofundar em outros vídeos, se vocês quiserem, vocês coloquem aí sobre crenças, sobre como assim, o que foi gravado. Mas o que vocês precisam entender é que o nosso sistema nervoso, ele tem como função nos proteger. Nos proteger do quê? De sentir essas mesmas feridas emocionais. E tudo isso aqui, de alguma forma, o subconsciente entende que vai fazer com que você sinta alguma dessas emoções. Entendeu? Espero que sim. Então, as crenças centrais limitantes, né, que é o que é gravado no nosso subconsciente, as crenças centrais limitantes, elas têm uma base, que é o medo. Então, toda a crença carrega um medo inconsciente. Então, é o que? É o medo de sentir de novo. É o medo de sentir de novo as dores das suas feridas emocionais. Que é basicamente o que eu acabei de falar. E aí, por conta desse medo, a nossa mente cria estratégias para fuga, de situações que façam com que a gente encare as nossas feridas emocionais. Então,
Através disso, a gente começa a ter comportamentos autossabotadores, como procrastinação, a autossabotagem, no geral, que dentro disso engloba várias coisas, o perfeccionismo. Então, são vários comportamentos de proteção. A gente acha, eu sou procrastinador, eu procrastino muito. Mas tem um fundo aí que você não faz ideia do que a sua mente, o seu sistema nervoso tá te protegendo. Então, para nossa mente, tudo que é novo dá medo. Porque o que é conhecido, que é o que você passou na sua infância, na sua adolescência, a sua mente já encontrou uma forma de lidar com isso. Então, ela pega aquelas informações e ela cria um mecanismo automático, por isso que é sistema nervoso autônomo, ele deixa tudo que é automático no nosso corpo. Só que, como eu falei, ele também automatiza a forma que a gente reage às situações, a forma que a gente sobrevive. Então, para nossa mente subconsciente, o que é novo é totalmente desconhecido, é incerto, portanto, incerto, inseguro. Então, ele vai te proteger do que é novo, porque é inseguro. Ele quer te manter num lugar seguro, onde existe segurança, na zona de conforto. Virei a página, vamos para cá, e aqui eu começo a conectar. Então, até aqui eu falei como funciona a nossa mente. Agora eu vou falar como funciona o mundo, a realidade. E como isso se conecta com a nossa mente. Então eu simplifico essa explicação dizendo que a gente tem 3 mentes. Essa mente aqui é a mente superior, que é o que? É Deus. É a inteligência infinita, é o divino, é o universo, da forma que você quiser chamar. Então a nossa mente superior, que é toda a realidade que está acontecendo, toda a criação. Aí a gente tem a nossa mente consciente, a nossa mente subconsciente. Então eu coloquei dessa forma porque dá para entender a interação. O que acontece? A nossa mente subconsciente, ela tá o tempo todo enviando informações. Essas informações, elas vão para a mente superior. Elas não passam pela mente consciente, elas não têm um filtro consciente. Então existe uma ligação direta entre a mente superior e a mente subconsciente. E a mente consciente está no meio aqui, no qual ela também tem uma função. Então, a mente superior, ela tem como função conectar as situações que o seu subconsciente acredita. Então, o seu subconsciente vai estar enviando informações para a mente superior, para o campo, para o universo, para a inteligência. Então, a nossa mente vai estar enviando informações e a realidade vai se moldar para confirmar e para se encaixar dentro do que a gente acredita, dentro do nosso mundinho. Então eu tenho um mundinho, você tem um mundinho, seu namorado, filho, mãe, todo mundo tem um mundinho. O que é um mundinho? É tudo que você passou, as suas feridas emocionais, a sua frequência, a sua energia, a sua personalidade. Então um combo do que é você. Então a sua realidade, ela vai ser criada a partir disso. Por isso que algumas pessoas conseguem sucesso, outras não, porque o que contém ali no subconsciente, a expansão de consciência, é completamente diferente. Inclusive, na mesma família, tem pessoas com níveis de consciência completamente diferentes. Então, a nossa mente subconsciente, que é o nosso cérebro, tem como função proteção e filtragem. Então, ele nos protege e ele filtra todas as situações que acontecem para confirmar e reforçar as nossas crenças. Então, a função dele é proteger a gente e filtrar tudo que chega para confirmar as nossas crenças, para reforçar. Gente, eu fui olhar a gravação e diminuí o zoom porque eu estava muito perto, Jesus. Eu vou dar um exemplo de como o nosso cérebro filtra as coisas. Dependendo do que você passou na sua vida, do que você viu da sua mãe, da sua tia, do que você passou na escola, amigos, enfim, você tem uma crença muito forte de que homem não presta. O seu cérebro, ele vai filtrar o externo, as situações, as circunstâncias, as pessoas que aparecem para você, para confirmar essa sua crença. Então vamos supor que você vai num lugar e tem 10 caras. 9 são sensacional, você teria um relacionamento saudável, é um homem desenvolvido que te trataria como você quer, mas você vai se conectar com a pessoa, para o homem que não presta. Você vai se conectar com a pessoa que vai confirmar o que você acredita. Porque a nossa realidade, ela é um reflexo de tudo que a gente acredita. Existem
Então, existem mecanismos no cérebro também para explicar isso, que são os vieses que a gente tem, viés de confirmação, viés de negatividade, tem o sistema de ativação reticular, que são coisas que eu posso ir aprofundando nos próximos vídeos. Nesse vídeo eu quero que vocês entendam a visão geral de como mente se conecta com o campo, se conecta com a inteligência infinita e como a sua realidade acontece. Então, tudo que você vive hoje é um resultado da sua programação de infância e que foi sendo reforçada. A gente também pode dizer que a nossa mente superior, Deus, inteligência infinita, universo, é energia. Vocês já ouviram falar, talvez, que tudo é energia. Então, o que é esse desenho aqui que eu fiz? É o campo eletromagnético. Então, você tá aqui, eu tô aqui, sua mãe, seu pai, todo mundo... O universo está aqui, porque essa aqui é a Terra e existe um campo que rege tudo. Tudo está dentro do campo. Você, as pessoas, as situações, tudo acontece dentro desse campo. E esse campo, ele contém o quê? Ele é feito de energia. Então, tudo que está aqui dentro é feito de energia. Por isso que tudo é energia. E a energia é frequência. Como que a gente consegue mensurar e compreender a energia através das frequências? E tudo é energia, mas se toda energia fosse igual em todo lugar, a vida talvez não faria sentido, porque acredito que o sentido é a gente evoluir, a gente vivenciar, a gente se relacionar e a gente se autoconhecer. Então, não faria sentido que fosse tudo igual, porque talvez nem existiria a criação. Como funciona essa energia? O nosso corpo, ele transmite energia através do quê? Do nosso campo magnético. O nosso corpo tem um campo eletromagnético e através do nosso coração é emitido uma frequência. E nosso coração é o quê? São as nossas emoções. Então, tudo que você sente, medo, raiva, tristeza, alegria, ansiedade, nojo, ciúmes, tudo que você sente tem uma frequência. Quanto mais alta a sua frequência, você vai viver certas coisas na sua vida. Quanto mais baixa, você vai viver coisas que estão na mesma frequência que você. Por isso que você atrai e se conecta com quem você é. Talvez você já tenha escutado essa frase, você não tem aquilo que você quer, você tem o que você é. Algo assim. Por quê? Quem que você é? A sua frequência. A sua frequência ela é feita do quê? Das suas emoções. As suas emoções surgiram da onde? Das suas feridas emocionais que foram programadas lá na infância e foi sendo reforçada durante os anos. Então é quem você é. É tudo que está no seu subconsciente, é sua frequência, é a sua identidade. Então você atrai e se conecta com quem você é. Gente, vocês estão entendendo a dimensão disso? Entender isso muda completamente o jogo da sua vida. Se você não entender isso, você vai continuar tentando transformar a sua vida a todo custo através do esforço. E não é assim que funciona. Deus não precisou de nenhum esforço físico, braçal para criar. E assim é. Imagem e semelhança. A gente é filho, a gente também carrega parte desse poder, por isso que tudo isso se conecta. Só que a gente vive nessa realidade tentando compreender a nós mesmos, tentando compreender a vida. E eu sou um canal que também vai trazer essa percepção e compreensão para algumas pessoas. Então, tudo é reflexo de nós mesmos. Quem são os nós mesmos? O que você é? Como eu falei, crenças, padrões, traumas, memórias, tudo que está principalmente no seu subconsciente. É isso que você é. Por último, para tentar concluir todo esse raciocínio, uma das coisas que mais bloqueiam os nossos resultados é a tal da procrastinação. Então, quando a gente procrastina, a gente não consegue gerar nenhum resultado na nossa vida. Por isso que a procrastinação está sendo algo muito falado, porque ela realmente bloqueia a vida de muitas pessoas. Eu já vivi muita procrastinação. Acho que todo mundo tem um momento que procrastina, mas entender de onde que vem a procrastinação faz toda a diferença. E também, se vocês quiserem, posso trazer um vídeo falando sobre isso. Quanto mais medo você tem, que essa emoção está no seu campo, está no seu corpo, quanto mais medo, ansiedade, que a sua amígdala fica ativa, o seu sistema límbico é ativado, quanto mais medo você tem, mais procrastinação você tem. Por quê? A procrastinação é um dos comportamentos que nos protege de uma dor. Então, o medo, ele ativa o nosso sistema nervoso autônomo, ele ativa esse modo luta ou fuga. Então, ele nos protege de algo. Então, independente se o medo é de um leão, se o medo é de um assassino, o medo de passar por uma situação parecida que faça você sentir um pinguinho daquela rejeição, abandono e outras feridas que você passou na sua infância, vai fazer com que você proteja esse resultado. Vai fazer com que você se proteja e não busque
esse novo comportamento que vai te gerar esse novo resultado que você quer. Então, só para concluir, a nossa mente superior, Deus, se conecta com a nossa mente subconsciente. Então, essa mente aqui está o tempo todo enviando informação para a mente superior, para o campo. E essa mente tá também enviando informação, que é o quê? Através das circunstâncias, das pessoas. Tudo que acontece na sua realidade tá confirmando algo que já tá aqui no seu subconsciente. Uma crença, um padrão, uma ferida. Aquilo que eu falei para vocês da função do subconsciente, que é proteger e filtrar as situações. Então, através dessa filtragem do que acontece na sua realidade, isso confirma algo no seu subconsciente, reforça algo e continua enviando informação. Então, o que está acontecendo o tempo todo? A gente está enviando informação, a gente está recebendo, está enviando, está recebendo. E é isso. Então, o que é informação, Ellen? Como assim? Eu estou informando algo? Eu estou falando algo? Não. Informação é energia. Então, a nossa energia é informação. A nossa frequência é uma informação para o campo. A gente está informando, como se você tivesse falado, ó, eu tô aqui sentindo muita culpa, muito medo. Essa informação vai fazer com que a realidade aconteça e orquestre a sua vida para vivenciar coisas que estão na mesma frequência, coisas que vão te mostrar as suas sombras, coisas que vão ser o seu reflexo. Então, emoções é energia, energia é informação. Então, essas informações são o quê? As nossas emoções que emitem uma frequência que são informações para o campo. Campo, lembrando, mente superior, Deus, universo, inteligência infinita. Então, eu falo todos esses termos porque cada pessoa se identifica de uma forma. Eu já tive uma fase na minha vida, quando eu comecei a despertar, na adolescência, uns 14 anos, que eu comecei a fazer yoga, meditação, eu comecei a despertar, e eu falava universo. Então, eu usava, universo isso, o universo fala comigo, mesmo tendo a consciência de que o universo é Deus. Mas essa era a forma de eu falar. E hoje eu falo Deus porque eu sinto que me aproxima, é um relacionamento diferente com Deus. Então, entenda como você sentir mais no seu coração. Então, beleza, Ellen, mas como eu mudo isso? A mudança, ela vai começar na mente consciente. Porque é através da mente consciente que você tem o desejo de mudança. E através da mente consciente, você fala, nossa, eu quero mudar, eu quero isso, eu quero aquilo. E a sua mente consciente é o que produz os seus pensamentos. Então, é a partir daqui que começa a mudança. Mas isso aqui é só a ponta do iceberg, tem muita coisa. E a partir desse momento que a gente entende tudo isso, a gente toma a decisão de mudar, a gente entra num processo de expansão de consciência. E para finalizar, tem um termo que eu criei e eu uso na minha comunicação, que é o quê? O meu conteúdo basicamente é sobre consciência da criação, que é o quê? Expansão da consciência, criação de realidade e ciência, neurociência. Então, é justamente essa junção para compreender como funciona o mundo. Então, cada vez mais eu vou trazendo vídeos para compor essa linha de raciocínio, mas eu espero muito que essa linha de raciocínio tenha chegado aí, que tenha se conectado a algumas pecinhas do quebra-cabeça. E, gente, por gentileza, deixa aqui um comentário de como foi esse vídeo para você, do que foi novo, do que você nunca tinha escutado, se deu algum insight, algum estalo aí. É importante que eu saiba disso, eu tô começando, então é importante que eu saiba para criar mais vídeos, sentir que não, é isso, tá indo, deixa eu continuar desse jeito, ou não, deixa eu ajustar isso. Então eu preciso do apoio de vocês. E isso aqui, gente, é uma aula que eu daria numa mentoria ou nas jornadas que eu guio e vale muito. Então, energia de troca, eu tô trazendo algo para vocês, né? É importante que isso também seja valorizado desse lado aí. Mas é isso, gente, eu tô muito empolgada, são os meus primeiros vídeos, eu espero que isso tenha chegado realmente no seu coração. E deixa seu comentário, se inscreve e me segue no Instagram, vou deixar o link aqui. Um beijo!